caridade, muitos ficando restritos à prática da caridade material. No mundo de regeneração, onde estamos adentrando, a autoanálise deverá ser um dos requisitos mais importantes do dia a dia das pessoas. 3.2 O arrependimento. Trata-se do primeiro passo após o reconhecimento das nossas falhas morais. 3.3 A reparação. Se possível, deve ser realizada, junto aos próprios prejudicados, e, se inviável, beneficiando terceiros. Todavia, sem reparação, não se satisfaz nossa consciência, que é o canal puríssimo por onde Deus nos fala. Reflitamos a respeito sobre a mensagem transcrita do livro Luz em Gotas, de autoria do Espírito J.M. Perdão e reparação. Muitos alegam que Jesus mandou perdoar não 7, mas 70 vezes 7 e nos mandou orar o Pai Nosso, no qual se diz: Senhor, perdoai as nossas dívidas. Porém, é Ele mesmo que firma este postulado claro e insofismável: a cada um será dado de acordo com suas obras. Sendo más nossas obras, somente deveremos procurar os resultados a elas correspondentes. Disse mais o Senhor: não se colhem figos dos abrolhos, nem se vindima nos espinheiros. Então, como podemos alterar a lei natural? São Paulo remata: aquilo que o homem semeia isso mesmo colherá. Haverá contradição no Evangelho? Em verdade vos digo que todos os pecados e blasfêmias contra o Espírito Santo não lhes serão perdoados nem neste mundo, nem no vindouro mate. 3,31 Pecado contra o Espírito Santo é a falta grave cometida por quem já tem consciência o suficiente de suas responsabilidades perante as leis divinas. Não importa a ação propriamente dita, pois aqueles que as praticam sem conhecimento de causa, em estado de primarismo evolutivo, não são responsabilizados, porquanto a consciência não os acusa. Deus perdoa sempre, uma vez que Ele é a infinita expressão do amor, atendendo ao perfeito conhecimento que Ele tem de nossa inferioridade evolutiva. Mas, aquela partícula santa, consciência, existente em nós não nos perdoa. Para as ações praticadas por todos nós e condenadas pela nossa própria consciência não há perdão. O perdão importa em reconciliação íntima com a própria consciência, o que só se verifica após a reparação. 3.4 A mudança de vida. Mudando o foco de sua razão de viver, passando dos interesses materiais para as metas espirituais, grandes mudanças internas lhe ocorrem, apesar de externamente nem sempre se notarem traços perceptíveis. Todavia, se alguém observar atentamente, perceberá que se exteriorizam dados diferenciadores. Talvez antes se preocupassem em acumular objetos desnecessários, que faziam falta aos que careciam do mínimo para sobreviver, representando o egoísmo centralizador, títulos e destaques que nada acrescentavam e somente traduziam uma vaidade doentia, e é uma forma rude ou fria de tratar as demais pessoas, retrato de um orgulho sem razão, mas, presentemente, se desfez de tantas quinquilharias que lhe ocupavam espaços enormes, homenagens imerecidas que lhe encarceravam a mente e inquietavam o coração e tratamento cerimonioso que lhe prejudicava a naturalidade e a harmonia no contato com as pessoas. O homem novo passa a ser amado, ao invés de temido ou odiado. Conquista amizades sinceras pela simpatia que passa a irradiar e pelos pequenos e grandes benefícios que propicia ao meio onde vive. 3.4.1 Exemplo de ex-obsessor. Paulo de Tarso é um dos exemplos mais eloquentes do que a autorreforma moral pode proporcionar como verdadeiro salto qualitativo, transformando obsessores em benfeitores da humanidade. 3.4.1.1 Paulo de Tarso. Atualmente já se afigura indubitável para as pessoas instruídas a ideia de que cada ser é um foco de energia. Nosso corpo físico é formado de energia de baixa frequência, detectável pelos 5 sentidos, corpo esse que obedece ao comando do espírito, este que é uma forma de energia de alta frequência,
Energia essa dotada de um diferencial característico, que é a inteligência, fruto de uma evolução gradativa através dos reinos inferiores da natureza. Em realidade, tanto o corpo quanto o espírito são energia irradiante, sendo que o perispírito, corpo ligado diretamente ao espírito, é constituído de um tipo de energia de frequência intermediária entre a do corpo físico e a do espírito. Através do perispírito, o espírito comanda o corpo físico, afirmando o espírito André Luiz que esse comando se viabiliza através do sangue, o que possibilita o acionamento dos mínimos pontos da máquina física. Onde o sangue para de chegar, ocorre a necrose local. Tudo que sentimos, pensamos e realizamos se faz acompanhar da correspondente emissão de radiação, acionando o fluido cósmico universal e alcançando as pessoas ou coisas para as quais direcionamos nossa vontade. Da mesma forma, recebemos as emissões mentais dos demais seres. Nesse contínuo emitir e receber radiações, criamos vínculos positivos ou negativos. Os primeiros acarretam a paz, a felicidade, etc. Os segundos o contrário. Não há como alguém viver à parte nesse universo de radiações. Ninguém consegue viver sem pensar, sentir e agir. O intercâmbio ocorre a nível universal no sentido mais amplo da palavra, pois não há barreiras que separem os mundos. Por isso, vigiar e orar é muito mais relevante do que parece à primeira vista. Escolhida a sintonia positiva, pela própria lei da inércia, a tendência é a continuidade. Se negativa a sintonia, se não nos esforçarmos para mudar de rumo para o bem, vamos sendo impulsionados para situações cada vez mais dramáticas. Cada emissão segue em todas as direções e volta com força multiplicada ao emissor. Saulo, homem altamente intelectualizado e ocupante de posição proeminente na sociedade da época, mas sintonizado momentaneamente com as correntes do mal, representada na pessoa de frios e dominadores sacerdotes encarnados e por inimigos desencarnados do progresso da humanidade, tornou-se um dos porta-vozes mais perigosos da oposição à mensagem do Cristo para o nosso planeta. Com sua oratória altamente qualificada e sua pujante capacidade de articulação política, estava sendo inconscientemente manipulado pelas correntes do mal. Felizmente, o encontro com Jesus desarticulou o conúbio de forças negativas, desplugando-o dos seus obsessores encarnados e desencarnados e fazendo-o cair em si e dar início à missão que lhe tinha sido destinada desde antes do seu nascimento naquela encarnação. Sua biografia representa um exemplo notável de como se pode fazer o bem ou o mal, dependendo do direcionamento que damos à nossa sintonia. Podemos ser Saulos ou Paulos de Tarso, conforme a direção que imprimimos aos nossos potenciais. 4. A autorreforma moral. Com o advento da civilização, o que, como já visto, ocorreu há mais ou menos 6.700 anos, surgiram as manifestações culturais, das quais iremos abordar algumas, que estão ligadas mais diretamente à ética, que são a religião, o direito e a filosofia. A religião pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos sobre as relações entre os seres humanos e Deus, normalmente com base em revelações mediúnicas, pois a maioria delas se formou e se desenvolveu através de médiuns, como Moisés e os antigos profetas. Quanto ao judaísmo, Jesus e seus discípulos no que diz respeito ao cristianismo, Maomé na fundação do islamismo, etc. É normalmente tido como natural, dentro das correntes religiosas, o contato entre pelo menos alguns adeptos e o mundo espiritual. O direito é o acervo de regras impostas pelo Estado aos cidadãos, visando a regulação das relações sociais. O conceito de filosofia deve ser estabelecido por exclusão das áreas da religião e da ciência, ou seja, é o resultado das reflexões sobre tudo que existe, todavia tendo como única ferramenta o próprio raciocínio humano. Sócrates representa uma exceção dentro da filosofia, pois se afirmava em constante contato com o mundo espiritual, recebendo dos seus orientadores as informações mais importantes. Todavia,
A filosofia acadêmica, sobretudo a atual, procura ignorar esse dado a respeito do mais sábio dos filósofos, aliás, seguindo a tradição reducionista da filosofia, que tende normalmente para o materialismo, pelo menos a partir do iluminismo. Quanto a este último, representou um movimento de intelectuais europeus de desvinculação da ciência, da filosofia e da arte da dominação do catolicismo e das correntes protestantes, os quais, durante muitos séculos, escravizaram o conhecimento aos seus dogmas, consagrando a fé cega e retardando a evolução da razão. O Consolador, ou seja, a doutrina espírita, somente pode surgir no cenário terrestre após o iluminismo ter criado a ambiência própria à livre manifestação da razão, assim comprovando, através de experiências científicas e análises filosóficas, que o ser humano é espírito, que a morte não extingue a vida e a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados é uma realidade. Como se sabe, a doutrina espírita surgiu como ciência e filosofia de consequências morais, passando, somente depois de algum tempo, sobretudo já no século XX, principalmente graças às obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier e sua vida de grande apóstolo de Jesus, o Espiritismo passou a ser reconhecido como religião, principalmente no Brasil. O Consolador, prometido por Jesus, manifestou-se dessa forma, como continuidade do cristianismo, representando a terceira revelação, como se sabe. A ética, como dito, é estudada basicamente nos âmbitos da religião, do direito e da filosofia, sendo que, atualmente, o materialismo mina pela base os dois últimos segmentos, fazendo com que sua ética seja reducionista, não conseguindo fazer muitos adeptos realmente convictos, pois o próprio materialismo torna a ética mero discurso vazio, afinal, acreditando que Deus não existe, que somos somente corpos putrescíveis, que não há continuidade da vida depois da morte e tudo que daí advém, quem irá querer domar seu orgulho, egoísmo e vaidade para realmente pensar, sentir e agir em benefício alheio? O que muitas dessas pessoas vivem é um simulacro de virtudes, aparentando um idealismo apenas exterior, quando, na verdade, pensam somente em si próprias e seus familiares. Isso faz com que os materialistas não tenham grande empenho na reforma moral. Quanto aos adeptos de muitas religiões, contentam-se em geral com as ideias que salvacionistas, ou seja, pretendem que Deus os livre de problemas e dificuldades na vida terrena e os leve para o céu após a morte. A doutrina espírita não é salvacionista, mas baseia-se na evolução, sendo cada um responsável pelo próprio aperfeiçoamento moral, devendo superar seus defeitos e adquirir virtudes. São duas formas de entender totalmente diferentes, a salvacionista e a evolucionista, com consequências práticas evidentes. Não pedimos a Deus que nos livre do aprendizado, representado pela luta do dia a dia, mas sim que nos dê forças e discernimento para enfrentá-la, evoluindo moralmente, rumo a patamares cada vez mais altos. Para tanto, a ética que adotamos é a de Jesus, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa regra pode ser traduzida pela superação dos defeitos morais do orgulho, do egoísmo e da vaidade e aquisição das correspectivas virtudes da humildade, desapego e simplicidade. 4.1 Aquisição das virtudes. Há três afirmações de Jesus que pretendemos abordar neste ponto da nossa reflexão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, seja o vosso falar sim sim, não não e ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O Divino Mestre apresentou claramente a proposta da reforma moral, alertando-nos, ao mesmo tempo, sobre a seriedade da opção feita, ou nós nos empenhamos no autoconhecimento, com a consequente vitória sobre os próprios defeitos morais ou continuaremos correndo atrás dos objetivos materiais, traduzíveis nos interesses de César, Mamon etc. Não há como enganarmos a consciência.
Depois de tomarmos ciência das revelações de Jesus, quanto tempo permanecemos jurando fidelidade a Deus e a César, adorando ao Pai Celestial e a Mamon, falando sim e não da forma mais incoerente possível? Chega um momento em que não há mais como adiarmos a decisão definitiva. Cada um de nós tem sua estrada de Damasco, ou seja, um momento em que encontra a própria consciência frente a frente e deve escolher o caminho da reforma íntima, se não quiser continuar em conflito consigo mesmo, com seu self, fomentando em si mesmo distúrbios de natureza psicológica ou física. As virtudes devem ser exercidas de corpo e alma, ou seja, clara, convicta e firmemente. O fato de optarmos por elas não nos obriga a virar as costas para os nossos deveres em relação à família, à sociedade, ao estudo e ao trabalho, mas sim os cumprirmos com plena consciência do valor exato que cada qual realmente tiver. Nossa consciência que dirá o quanto devemos de empenho em relação a cada um deles. Há quem se diga impossibilitado de cumprir uma série de deveres que sua consciência lhe cobra pretextando compromissos sociais, familiares, profissionais etc. Isso pode significar simplesmente uma forma de adiar sua própria evolução ético e moral. A consciência nos encontrará talvez mais à frente, cobrando juros moratórios. O espírito André Luiz afirmou: quando o ser humano entender que vale a pena ser bom, será bom até por interesse. A recompensa que a evolução espiritual concede supera, de muito, quaisquer interesses materiais, pois, inclusive, além da inteligência, é a única coisa que realmente nos pertence, que levaremos para todos os lugares aonde formos. São os bens que a ferrugem não consome e a traça não rói. Em reflexão profunda, podemos analisar o que realmente tem valor dentre os bens e interesses materiais e, dentre os que compensam, o quanto compensam, para não passarmos dos limites do essencial e ingressarmos na superfluidade, a qual se transforma em peso, que iremos carregar sobre os ombros, sem utilidade real. Devemos fazer como o balonista, que vai desamarrando os sacos de areia desnecessários para voar mais alto. Quem se apega a tudo que o mundo material lhe oferece não consegue sequer sair do lugar, enquanto que a postura contrária facilita a caminhada e, quando chegar a nossa hora de partir para a vida espiritual, estaremos leves como um balão sem nenhum saco de areia. 4.1.1 Humildade. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, pretendeu exemplificar a humildade. Todavia, um grande número de pessoas ainda não amadurecidas espiritualmente para compreender o significado dessa virtude, porque não entendem e, muito menos, não internalizaram a lei da igualdade, analisada detidamente em O Livro dos Espíritos como uma das leis morais, a qual vigora para todas as criaturas de Deus. Assim é que, perante o Criador, um simples ser unicelular vale tanto quanto um espírito de altíssima hierarquia. A humildade, portanto, é a natural decorrência da compreensão da lei da igualdade. Como se sabe, Jesus, que encarnou com o objetivo de nos transmitir as informações compatíveis com nossa capacidade de assimilação daquela época, prometeu nos enviar o Consolador, através do qual novas e mais aprofundadas noções nos foram dadas. Essas noções não foram, todavia, de cunho apenas religioso, mas estenderam-se às áreas científica e filosófica. Infelizmente, sem querer desmerecer as crenças de quem quer que seja, somos levados a afirmar que relativamente poucas pessoas levaram em conta essas informações do Consolador, terceira revelação, sendo que umas continuaram aferradas às noções ultrapassadas da primeira revelação, de cunho apenas religioso, ou seja, a revelação mosaica, enquanto que a maioria dos cristãos continua sintonizada com as palavras de Jesus, segunda revelação, apenas pro forma, compondo estatísticas, mas grande parte sem investimento na reforma interior, que ele priorizou. A terceira revelação é progressiva e não parou nas informações veiculadas na época de Allan Kardec,
ocorridas no século XIX, mas continuou seguindo adiante, sobretudo graças à portentosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a qual possibilitou ao mundo espiritual superior, comandado por Jesus, trazer para os espíritos encarnados conhecimentos muito mais avançados, pelos esforços principalmente dos espíritos Emmanuel e André Luiz, o primeiro deles contribuindo na área da evangelização e o segundo nas revelações científicas. Na verdade, a contribuição da doutrina espírita na área científica é extremamente relevante, apesar de negada pelos cientistas que não se dispõem a testar as afirmações feitas pelos espíritas e pelos espíritos superiores através dos médiuns. A visão cristã sobre a humildade, sob as luzes da doutrina espírita, adquiriu mais amplitude e profundidade, justamente pelos esclarecimentos científicos veiculados pelo espírito André Luiz. Depois disso, não podemos mais nos sentir tão virtuosos, como se fôssemos verdadeiros santos, pelo fato de nos considerarmos iguais a todos, porque ficamos sabendo, pelas informações dadas em evolução em dois mundos, que todos percorremos o mesmo caminho evolutivo, da bactéria ao vírus até chegarmos à fase humana. Apenas, uns de nós são mais antigos que outros, mas temos todos a mesma essência. Não ter humildade, ou seja, não ser igualitário, representa não apenas pobreza moral, mas até indigência intelectual, porque dá a entender nossa ignorância sobre a própria ciência biológica, se estudada em profundidade. Ser humilde passou a mera questão de superioridade cultural. Os cientistas do mundo material, apegados às pobres percepções dos cinco sentidos e, principalmente, ao reducionismo, predominante nas universidades e academias, não conhecem a sequência evolutiva por inteiro, que passa por fases alternadas entre a vida na matéria e a vida espiritual, sendo que as vivências nesta última são muito mais progressistas que as primeiras, justamente porque a essência espiritual desencarnada fica mais acessível às interferências transformadoras nelas impressas pelos espíritos biólogos encarregados da evolução dos seres. Assim, nossa ciência fica fragmentária, por lhe faltarem várias peças do mosaico da evolução dos seres. O próprio Charles Darwin, infelizmente materialista consumado, enxergou apenas o lado material dessa trajetória e, pior que isso, cometeu o equívoco de, através da ideia da seleção natural, indiretamente incentivar o espírito de competição doentia, que hoje serve de parâmetro para as coletividades humanas, fazendo com que as pessoas praticamente se entredevorem, ao invés de se ajudarem mutuamente, desatento da realidade da natureza, em que se observa a cooperação, consciente ou inconsciente, entre todos os seres, animados ou inanimados, inclusive entre os próprios seres humanos, pois somos essencialmente interdependentes. Basta refletir que dependemos de quem produz ou fabrica os objetos e bens indispensáveis à nossa sobrevivência, sem contar que, se, por exemplo, nos isolarmos numa ilha, não teremos a mínima condição de sobrevivência. Humildade não significa, para nós, outra coisa que o conhecimento da lei da igualdade. Não faz sentido qualquer atitude arrogante, orgulhosa, prepotente. Somos irmãos não só dos seres humanos, mas também de todos os demais seres animados e inanimados, como afirmava Francisco de Assis. A devastação da natureza, que os ambiciosos e os inscientes praticam atualmente, demonstra seu lamentável primitivismo ético-moral. São pobres pigmeus que se julgam gigantes pela força fictícia do dinheiro ou do poder. Humildade, todavia, não significa subserviência, receio de enfrentar as dificuldades que surgem no caminho evolutivo. Jesus agiu sempre com humildade, mas foi firme quando olhou direto e sem pestanejar nos olhos dos seus algozes, aceitando todo o martirológio que lhe estava traçado desde milênios, como a única forma de sensibilizar a humanidade primitiva e obtusa de então. Madre Teresa de Calcutá, que também vivenciou a humildade, nunca, porém,
deixou de afirmar o que lhe competia para convidar à prática da caridade os poderosos do momento. Mohandas Gandhi, mesmo respeitando os dominadores ingleses, conscientizou seus irmãos indianos à desobediência civil pacífica, afinal libertando a Índia do jugo britânico. Francisco Cândido Xavier sempre foi humilde, mas cumpriu com firmeza sua grandiosa missão de servir de intermediário à espiritualidade superior para concretizar no mundo material grandes avanços científicos, filosóficos e religiosos. Os espíritos realmente evoluídos intelectual e moralmente são sempre humildes, pois sabem que somente através da submissão a Deus se põem em condições de receber as intuições sobre a verdade, a que Jesus se referiu. A verdade é infinita, porque é o conhecimento a respeito de Deus e suas leis. As pobres mentes humanas não conseguem conhecer sobre ela além dos estreitos limites do quase insignificante, principalmente se a arrogância e a irreverência habitam em nosso íntimo. Quando Jesus afirmou, somente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai, estava querendo nos ensinar que estamos longe de conhecer tanto a Deus quanto a Ele, pois nossa incipiência intelectual, mas, sobretudo, nosso atraso ético-moral, nos incapacitam a esse conhecimento. Somente adotando o pensar, o sentir e o agir humilde nós teremos acesso gradativo à verdade, o conhecimento progressivo das grandes revelações, porque, se ainda não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, poderemos ler e ouvir essas revelações, mas não as compreenderemos, ficando apenas na memorização da letra, todavia sem acesso ao espírito das leis divinas. Quantos há que conhecem apenas a letra, discutem, lançam teorias, debateram-se, mas estão longe da verdade, porque não a merecem, justamente por lhes faltar humildade. Quem se orgulha do que é ou do que possui, desprezando os demais, não tem a sintonia com as correntes superiores da vida, e assimila apenas as ideias medíocres ou até negativas, como parceiros mentais de encarnados e desencarnados de nível inferior. A humildade se manifesta, dentro de cada um, através dos pensamentos de igualdade dos sentimentos fraternos e, externamente, através do agir atencioso e gentil para com todos. Devemos refletir diariamente sobre como estamos pensando, sentindo e agindo. Se praticarmos essa virtude, já estaremos em condições de orientar nossos irmãos. Em caso contrário, seremos cegos dirigindo outros cegos. Quem não sabe para si não tem condições de ensinar, quem não pratica não é bom exemplo. As criaturas realmente humildes podem estar ocupando qualquer posição na sociedade, podem ser dotadas de alto nível intelectual ou não, podem ocupar posição de relevo ou não, que seu íntimo sempre será o mesmo, ou seja, irradiante de simpatia, gentileza e compaixão. Trata-se de uma conquista imprescindível à nossa evolução, digna dos filhos de Deus, criados para serem deuses, como disse Jesus, e poderem brilhar cada vez mais intensamente, tornando-se modelos de sabedoria e felicidade. Em Luz em Gotas, obra mediúnica várias vezes referida no nosso estudo, encontramos uma mensagem de autoria do Espírito Um Amigo, com o título de A Humildade. A humildade. Quem deseja realizar algo de importante e espera uma grande oportunidade, está sujeito a esperar a vida inteira, em vão, sem conseguir realizar o seu intento. A vida humana é feita de pequenos nadas. E para desempenhar um papel importante no cenário mundial, é preciso realizar, cotidianamente e durante muitos anos, uma infinidade de atos aparentemente miúdos. Tudo depende de amadurecimento e trabalho continuado e progressivo. Por exemplo, quando se assiste à inauguração de um monumento, esquece-se de que, para a colocação do marco milionário foi preciso o trabalho árduo de numerosos serviçais e artífices. Assim também são os homens, desejam que o monumento de suas vidas apareça ao sol da fama, porém, sem o respectivo merecimento. Gostam da vitória e aborrecem o esforço continuado.
O segredo da humildade consiste, também, no esforço de todos os dias. Desejar ser humilde repentinamente é o mesmo que pretender que a pedra bruta, sedimentada na montanha, transforme-se, instantaneamente, em mármore brunido de Carrara. A humildade é conquista dolorosa do coração humano e demanda luta e esforços diários. Nos pequenos choques, nas lides familiares, nos ataques intempestivos dos nossos amigos que passam a não nos compreender mais, nas dores, nas moléstias, no ódio gratuito que alguém nos vote, assim é que desenvolvemos o novo sentido da humildade e da compreensão. Há os que desejam tornarem-se bons da noite para o dia. E, como isso é impossível de se conseguir, desistem de uma vez para sempre de serem bons. Mas, não se deve agir assim. Devemos admitir a realidade inexorável de que o aperfeiçoamento demanda tempo, luta e dificuldades sempre renovadas. Depois de anos a fio de lutas, verificamos que já nos tornamos mais dóceis e compassivos, mais amenos e compreensivos, mais pacientes e menos irritadiços, mais resignados e dispostos a aceitar a vida dentro dos padrões recomendados pela simplicidade e pelo amor. 4.1.2 Desapego. Jesus afirmava não ter uma pedra onde recostar a cabeça, ensinando que nada nos pertence realmente. Sabemos que toda a criação é mero produto do pensamento de Deus e simplesmente desapareceria se Ele assim o quisesse. Apegar-se ao que quer que seja significa desconhecimento dessa realidade básica. Quanta gente se apega a bens e interesses puramente materiais, como se sua posse fosse durar para sempre, a pessoas, como se fossem meros objetos, de que pudessem dispor e comandar sem limites, e assim por diante. O Espírito Maria de Nazaré, certa vez, atendendo a um pedido de Francisco Cândido Xavier, enviou-lhe uma mensagem em que dizia: isso também passa. Realmente, tudo passa, menos nossas aquisições intelecto-morais, que carregamos no nosso próprio espírito. Desapegar-se é imprescindível, sem significar desamor ou desinteresse pelos nossos irmãos, mas devemos realizar nosso trabalho no meio onde fomos chamados a atuar como meros semeadores, sem, todavia, aguardar os resultados, que não nos pertencem. Os momentos felizes e os dramáticos, as ocorrências todas que sucederem, tudo se esvai no curso do tempo, sendo substituídos os quadros do passado pelas perspectivas do futuro, sempre promissor. A fatalidade evolutiva é a incompreensão tornar-se amor universal, a fealdade moral tornar-se virtude, a ignorância transmudar-se em sabedoria e os problemas serem a base da felicidade. Desapegar-se o mais possível de tudo que não seja essencial para o progresso intelecto-moral é imprescindível. Usar o que nos é lícito, com utilidade para nós e para os outros, mas sabendo da transitoriedade de tudo que não seja assentado no bem verdadeiro. Jesus mostrou o caminho do amor universal, essa trajetória que conduz à definitividade relativa, que nos aguarda no futuro. O bom senso é que nos mostrará como praticar o desapego. Poucas palavras são necessárias neste capítulo, pois as próprias palavras estão aquém da grandiosidade das ideias que representam o desapego. Assim, encerramos por aqui as considerações sobre o assunto. 4.1.3 Simplicidade. Alguém idealizou a divisão da história em antes e depois de Cristo, possivelmente imbuído da sincera intenção de homenagear o Divino Mestre ou talvez simplesmente procurando valorizar a si próprio, como membro graduado da Igreja Católica, em detrimento das outras correntes religiosas. Todavia, Jesus, em momento algum, se encarnado estivesse, aceitaria essa distinção. Isso significa a simplicidade. Quantas pessoas dão tudo o que têm e o que não têm em troca de uma evidência, que, normalmente, não merecem. Assim, Nero queria passar a história como ator de talento, apesar de ser medíocre e representador de peças de mau gosto, e outros tantos histriões vêm fazendo tudo para se tornarem notados pelos contemporâneos,
como se lhes fossem superiores. Faraós do Antigo Egito falsearam dados históricos, registrando proezas que nunca efetivaram. Alexandre da Macedônia foi um dos antigos líderes que mais enxertou dados inverídicos nos registros a seu próprio respeito. Napoleão Bonaparte viveu em função de endeusar-se, chegando ao ponto de coroar a si mesmo como imperador da França. Nos dias que correm ainda se vêem esses heróis de fancaria, vaidosos e inveterados, que não conseguem entender a grande virtude da simplicidade. Esses homens e mulheres, medíocres, pobres de valores espirituais, fixam ao rosto máscaras douradas e vestem-se de forma extravagante ou suntuosa, levam aonde vão sua ridícula corte de bajuladores e vivem a fantasia dos antigos deuses da mitologia dos povos primitivos. Talvez tenham sido realmente algumas daquelas deidades perante os seres ignorantes dos tempos recuados da evolução humana e ainda não se desvincularam da ilusão que os mantém estagnados no tempo. A simplicidade é o resultado da compreensão dos valores espirituais, aqueles que realmente contam diante de Deus e da sua justiça, de amor e caridade. Os espíritos realmente evoluídos são simples, porque não pretendem nenhuma evidência sem utilidade, apresentam-se em ocasiões em que se faz necessário realmente para uma finalidade útil. Normalmente, não são vistos em situação de evidência, pois estão sempre ocupados com seus deveres, que lhes tomam o tempo e absorvem suas energias. Gandhi evitava entrevistas inúteis, porque não lhe sobrava tempo na azáfama que lhe ocupava as mãos e o pensamento diariamente. Madre Teresa de Calcutá vivia tão assoberbada com seus mais pobres dos pobres e não se punha à disposição de quem pretendesse simplesmente satisfazer a curiosidade de vê-la e ouvi-la discorrer sobre seu trabalho humanitário. E assim por diante, inclusive, Francisco Cândido Xavier, que muitas vezes deixou de comparecer às solenidades de entrega de títulos de cidadania honorária que lhe outorgavam a sua revelia. Ser simples não significa ser simplório, mas consciente do que é essencial para a vida e do que representa mera superfluidade, preferindo aquilo que realmente tem valor, ou seja, o trabalho útil em benefício da coletividade. A simplicidade é apanágio dos que atingiram a sabedoria, tal como Gibran Khalil Gibran narra no livro Profeta, quando seu personagem principal fala ao povo da ilha pela primeira e única vez. Pouco antes da partida daquele ambiente, nunca se preocupar em apresentar-se em aglomerações para expor seus conhecimentos, mas falou somente no momento certo e uma única vez. Jesus falou muitas vezes, mas deve ter se mantido calado na maior parte do tempo, por reconhecer que fazer diferente seria mero exercício de vaidade. Expressou-se sempre com simplicidade, traduzindo grandes ensinamentos em palavras compreensíveis por todos, principalmente contando histórias de homens do campo, cenas da vida diária dos cidadãos comuns e tudo fazendo para tornar-se compreendido até pelas crianças. A simplicidade é a virtude dos evoluídos, na acepção mais perfeita da expressão, os quais se nivelam a todos os seus irmãos e permitem a proximidade, que procuram espontânea e informalmente. A mentalidade formalista, as regras da etiqueta, o estilo cerimonioso provocam o distanciamento entre as pessoas, com grave prejuízo para seu bom relacionamento. Simplicidade no pensar, no sentir e no agir são exercícios que devemos praticar diariamente, como parte do caminho evolutivo, rumo a Deus, cuja simplicidade é infinita, a tal ponto que sequer se impõe às que suas criaturas, dando-lhes o direito até de duvidarem da sua existência. 5. Jesus, o modelo perfeito. Afirma-se que Jesus teria sido tentado por um espírito trevoso, que lhe teria oferecido todas as benesses materiais em troca do divino mestre desistir da sua missão reveladora à humanidade da Terra. Todavia, com os conhecimentos que já adquirimos sobre Jesus, podemos concluir o seguinte: tendo descrito toda a sua trajetória evolutiva de forma retilínea, nenhum defeito moral experimentou e, portanto,
nada lhe importava que não fosse cumprir as leis de Deus. Qualquer coisa que pudesse desviá-lo dessa rota estaria fora de cogitação para ele, sendo, aliás, que, como formador do nosso planeta, juntamente com sua equipe de cientistas, que poderiam interessar-lhe as coisas e interesses mundanos, fazia questão de afirmar que não tinha uma pedra onde assentar a cabeça, o que representa uma verdade, pois somente Deus, como Criador e sustentador do universo, do qual fazem parte todas as criaturas, tem tudo, enquanto que as criaturas têm apenas, por permissão do Pai, apenas aquilo que podem carregar dentro de si mesmos, ou sejam, suas conquistas evolutivas intelecto-morais. Que chances tinha o referido espírito malévolo de conseguir seu intento ignóbil frente a um espírito puro? Nenhuma. Jesus não era nem obsedável, pois nenhum defeito moral jamais teve. Não havia nem há nenhuma brecha na sua estrutura moral monolítica, eis aí a única defesa contra a obsessão. 6. Pessoa menos sujeita à obsessão. O livro Paz e Renovação, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz uma lição intitulada Pessoa menos sujeita à obsessão, que transcreveremos abaixo e comentaremos parágrafo por parágrafo. Vale a pena a reflexão aprofundada sobre cada item, pois resume, em poucas palavras, o que poderia ser exposto em um verdadeiro tratado de reforma moral. As palavras do autor espiritual estarão mencionadas entre aspas, a pessoa menos obsedável. Inicia afirmando a possibilidade de qualquer pessoa estar sujeita à obsessão. A prevenção depende de cada um, adotando uma forma de pensar, sentir e agir conforme as leis divinas. A cura, no caso de já instalada, também se submete ao mesmo tratamento. Todavia, é melhorar prevenir do que remediar. Como se sabe, obsessão é a sintonia mental com espíritos encarnados ou desencarnados em estado de desarmonia moral. Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. A felicidade verdadeira decorre do grau de adequação do pensamento, sentimento e ação às leis divinas. Fora desse referencial, o que costumam haver são momentos de euforia, que passam muitas vezes mais rápido do que se imaginava. Não há nenhum milagre de felicidade, mas sim consequência do merecimento de cada um. A conquista de bens materiais e outros benefícios que não têm a ver diretamente com o aperfeiçoamento moral representaria uma forma milagrosa de felicidade, que muitas vezes esperamos, quando ainda não estamos despertados para a real procura da nossa evolução espiritual. Nesse estado de desacerto interior, vivemos correndo atrás dos objetivos materiais e costumamos nos revoltar quando não os alcançamos e nos decepcionar quando os conseguimos, verificando que são meras bolhas de sabão. A felicidade real é possível a todos. Se pretendemos uma felicidade que somente nós poderíamos ter, já se pode ver que o egoísmo está por trás dela. O egoísmo tem muitas formas de manifestar-se, fazendo-nos querer com exclusivismo, como se fôssemos mais filhos de Deus que os outros. Trabalhar é desempenhar qualquer atividade realmente útil a meio à coletividade onde vivemos. Somente se pode considerar realmente trabalho as atividades úteis, pois as inúteis ou prejudiciais servem apenas a quem as exerce, visando dinheiro ou benefícios egoísticos. O trabalho também produz regozijo em quem o exerce, proporcionando igualmente nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de grandeza. Amar é dar de si em pensamentos, sentimentos e ações. Se há exigências em contrapartida, já não se trata de amor, mas de egoísmo, que procura escravizar as outras pessoas. Muito ainda temos desse egoísmo, mas precisamos livrar-nos dele, sob pena de continuarmos a repetir os fracassos do passado. Amar é querer beneficiar as pessoas sem esperar nada em troca. Cada ser humano é um verdadeiro universo,
pois que descreveu sua trajetória evolutiva de forma diferente das demais. Não há duas pessoas sequer parecidas, quanto mais iguais. Cada um tem suas peculiaridades, sua forma particular de pensar, sentir e agir. Devemos respeitar a individualidade de cada um. Orientar aqueles a quem nos compete é uma coisa, porém, cobrar delas certificados de grandeza é outra coisa. Cada um dá o que tem. O autor espiritual não nos aconselha a omissão, mas sim o respeito aos outros. Muitos de nós ainda não entendemos o que significa esse respeito e, a todo momento, querem exercer domínio sobre os outros, principalmente sobre os chamados entes queridos. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Quando Jesus aconselhou, toma a tua cruz e segue-me, estava orientando-nos ao cumprimento dos nossos deveres, dentro dos quais se incluem vivenciar com sabedoria as dificuldades e provações. Nossa vida é um misto de facilidades e dificuldades, na medida exata que as leis divinas estabelecem para cada criatura. Deus dá o frio de acordo com o cobertor. O valor das situações difíceis é justamente de nos proporcionar novas lições, necessárias à nossa evolução intelecto-moral. Se não houvesse dificuldades e provações, estaríamos condenados à estagnação. Na verdade, nem todas essas lições são novas, mas muitas são aquelas antigas que ainda não aprendemos. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando equilíbrio nas atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. Cinismo é falta de respeito a pessoas, situações ou coisas. Trata-se de uma forma incorreta de pensar, sentir e agir, que não condiz com a caridade, que devemos adotar em todos os momentos. Os preconceitos representam os atavismos do passado, as formas equivocadas de analisar sem conhecimento aprofundado dos assuntos. A pessoa preconceituosa enxerga tudo com os olhos dos tempos idos, sem abrir a inteligência e o coração para os novos conhecimentos e o respeito ao valor de cada pessoa ou coisa. Não só as atitudes e decisões devem ser direcionadas com equilíbrio, mas também os pensamentos e sentimentos. Sem equilíbrio acabamos perdendo o rumo da própria vida. A ponderação, a moderação, a avaliação do que é certo ou errado, tudo isso faz parte da ideia de equilíbrio. Somente com equilíbrio somos realmente úteis. Em caso contrário, os prejuízos podem ser maiores que os benefícios. Jesus sempre pautou suas atitudes e palavras pelo equilíbrio, até na correção aos vendilhões do templo, que muitos interpretam de forma literal, agiu com equilíbrio. Na verdade, no referido incidente, o alerta do Divino Mestre para o respeito a Deus foi firme, mas não violento, pois, em caso contrário, significaria uma forma de desequilíbrio. A tranquilidade de consciência é o resultado do cumprimento das leis divinas, pois é através da consciência que se dá o contato direto entre nós e o Pai. Se ela nos aprova é porque estamos pensando, sentindo e agindo em sintonia com Deus. Estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Estudar é imprescindível para saber discernir o certo do errado, o bem do mal e aprofundar o autoconhecimento. Sem estudar não há como evoluir. Não se trata do mero estudo teórico, mas da prática do que se aprendeu. As ações devem ser ponderadas, pensadas antecipadamente, e nunca precipitadas, atabalhoadas e muito menos sob o domínio dos sentimentos negativos. As emoções representam os sentimentos, que devem passar pelo crivo da razão. Alguém que se deixe conduzir pelas emoções descontroladas corre sérios riscos, pois estará sempre à beira do abismo. É firme sem fanatismo e flexível sem covardia. Firmeza é determinação, persistência, vontade segura no que se pensa, sente e realiza. Fanatismo é desequilíbrio de quem não conhece o suficiente e cujo orgulho faz assumir atitudes arrogantes.
Flexibilidade significa aceitar pelo menos ouvir as opiniões contrárias e, se estiverem corretas, mudar suas próprias afirmações anteriores. Covardia é medo de assumir as atitudes que lhe compete. Jesus foi firme e flexível quando ensinou a verdade sem ter obrigado ninguém a segui-lo. Cada qual tem a liberdade de aceitá-la ou não num determinado momento e passar a viver segundo ela quando se sentir preparado para tanto. Acolha as críticas, buscando aproveitá-las. Toda crítica que alguém nos faça tem alguma utilidade, no mínimo nos induz à humildade. Se o crítico tem razão, devemos mudar nossa forma anterior de pensar, sentir ou agir. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Quando Jesus aconselhou a não enxergarmos o cisco que está no olho do nosso irmão enquanto temos uma trave no nosso próprio olho, estava nos ensinando a investirmos na nossa própria reforma moral ao invés de querermos desempenhar o papel de censores da vida alheia. Aprende a entesourar valiosas experiências, à custa dos próprios erros. Todo erro, se bem analisado, pode servir de experiência para nossos futuros acertos. Arrepender-se dos erros cometidos é saudável, mas o passo seguinte deve ser a retificação, se possível, e seguirmos adiante. Jesus disse: vai e não peques mais. Não incentivou o remorso improdutivo, mas sugeriu a correção de rumo, a iniciativa de mudar de vida. Não cultive hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando, de maneira espontânea, no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas para melhor compreender a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Ser sensível ao bem é uma virtude, porque estaremos captando tudo que conduz a Deus. Ser sensível ao mal é sintonizar com ele, com graves prejuízos para nós próprios. Quando o autor espiritual fala em hipersensibilidade neurótica, estará querendo nos advertir contra o hábito do melindre, de guardar mágoas e outros sentimentos negativos. Não assimilar qualquer influência perturbadora é um exercício que se deve praticar a todo momento. Há muitas instigações ao desequilíbrio, mas devemos assumir uma postura interior adequada para que nenhum pensamento ou sentimento negativo se instale em nosso psiquismo e, assim, nossas atitudes serão sempre de entendimento dos seres e das coisas, sem julgamentos maliciosos ou rigoristas e sem análises negativas ou injustas. A tolerância é uma das características dos espíritos evoluídos, não julgam os outros. Jesus falou: eu a ninguém julgo. Ser compassivo é pacientar-se com os defeitos morais alheios, pois não nos compete ser seus juízes, uma vez que a própria justiça divina os analisa tanto quanto analisa nós também. Ser afetuoso traz felicidade para quem assim procede tanto quanto suaviza a vida dos que nos cercam. Não pretender recompensas já é, em si própria, uma recompensa espiritual, em termos de tranquilidade. Somente se compreende, verdadeiramente, a vida quando se procura conhecer a verdade, que é representada na Terra, pela vida e pela exemplificação de Jesus. Os infinitos bens da vida são perceptíveis pelos que já evoluíram muito. Quanto mais evoluirmos, mais descobriremos esses bens, que estão dentro e fora de nós, à espera da nossa maior qualificação intelecto-moral. 7. Referência do livro Luz em Gotas sobre Obsessão. Trata-se de uma obra de grande utilidade para quem procura subsídios para a autorreforma moral, psicografada por Gilberto Pontes de Andrade, em 1979, que está sendo publicada neste ano de 2012 pela editora Anke Gates. Transcrevemos abaixo a mensagem referente à obsessão. Obsessão. Valério. Obsessão é o estado de perturbação da alma. Em toda parte e em todas as épocas, a obsessão foi e continua sendo um mal originário do espírito. Muitas vezes, a obsessão tem suas origens nas ações censuráveis,
praticadas nesta mesma existência física. Porém, na maioria das vezes, resulta de violações da lei divina praticadas em vidas passadas. A obsessão pertinaz se mantém em virtude das contínuas vibrações odiosas, dirigidas pela antiga vítima na direção do seu ofensor de outros tempos, muitas vezes seguindo-o até por muitas encarnações seguidas. Um dia, porém, chega o dia da libertação do obsidiado. Por isso, devemos evitar as ações perversas ou imorais, uma vez que cada pensamento ou ação, com essas características inferiores, postos em movimento na direção de alguém, cria na mente do emissor uma indesejável herança sob a forma de perigosa toxina. E a vítima da ofensa grave, se não perdoar, retorna para junto do ofensor, procurando prejudicá-lo com suas emanações mentais doentias e produzindo, com isso, enfermidades sem cura, e até anormalidades mentais. No dia em que se consegue reconciliar ofensor e ofendido, desfaz-se a infeliz simbiose entre ambos, que, muitas vezes, reúnem-se no mundo físico sob as vestes de parentes próximos, para aprenderem, na luta comum, o perdão e a fraternidade. Porém, para se chegar à cura do obsidiado, é necessário aplicar nele os recursos da terapia espiritual, da evangelização e o uso de passes magnéticos e água fluidificada. E, dependendo da boa qualidade do tratamento e dos merecimentos do obsidiado e do obsessor, consegue-se a cura total ou parcial do processo. Nesses tratamentos, a prece é o mais importante medicamento, pois consegue penetrar no psiquismo de ambos os necessitados, retirando de suas mentes os fluidos negativos acumulados, o que lhes facilita raciocinar e melhor compreender as palavras de paz que lhes forem dirigidas. 8. Onde o homem tiver o seu tesouro. Jesus afirmou: onde o homem tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tesouro e coração merecem uma interpretação à luz da doutrina espírita, para que colhamos os proveitos mais amplos que a lição do Divino Mestre pode conceder. Tesouro representa nossas metas de vida, sendo realmente a mais importante o cumprimento dos nossos 3 deveres: amor a Deus, amor a nós próprios e amor aos demais seres da criação. O amor a Deus se traduz na gratidão e pensamentos de obediência que devemos nutrir em relação ao nosso verdadeiro Pai, que nos criou como seres simplérrimos, há cerca de 2 bilhões de anos, com a destinação de evoluirmos através das sucessivas reencarnações, passando pelos reinos inferiores da natureza até chegarmos à perfeição relativa a todos destinada. O amor a nós próprios representa, sobretudo, o investimento na superação dos nossos defeitos morais, que são o orgulho, o egoísmo e a vaidade, com a aquisição das respectivas virtudes da humildade, desapego e simplicidade. O amor ao próximo engloba o auxílio a todos os demais seres da natureza, a fim de que também evoluam, rumo a Deus. Outros tesouros, ou seja, outras metas, são secundários em relação a esses e, na verdade, muitos tesouros são metais falsos, líquidos venenosos, miragens enganosas, paraísos ilusórios e pesadelos disfarçados de lindos sonhos. Muitos vivem em função dos tesouros enganosos, principalmente se concentram no orgulho, egoísmo e vaidade, perdem tempo, sofrem desenganos, desviam-se da rota e contribuem para o sofrimento alheio. É preciso nos autoanalisarmos diariamente, antes de dormir, como aconselhava o Espírito Santo Agostinho, para verificarmos quais são realmente os nossos tesouros. Coração representa os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. De acordo com nossas metas de vida, estaremos pensando, sentindo e agindo no bem ou no mal, através da sintonia mental com aqueles que estão naquela faixa específica. A questão da sintonia mental é muito bem explicada pela doutrina espírita, informando-nos que a todo momento optamos pela convivência psíquica com espíritos bons ou maus, sábios ou ignorantes. Emitimos ondas mentais de determinada qualidade ética e recebemos outras de idêntica qualificação.
Não há como enganarmos a lei da afinidade nem a lei de causa e efeito, que regulam esses fenômenos. Se já conhecemos esse ponto do curso da nossa alfabetização espiritual, devemos proceder pelo pensamento, pelo sentimento e pelas ações conforme a lição